Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila e essa é a nossa quinta videoaula da disciplina Termodinâmica do curso de Engenharia Mecânica dos quarto e quinto períodos da Multivics Vila Velha. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Bom, na aula passada nós havíamos comentado sobre a primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos. Nós já tínhamos visto também para sistemas fechados. A primeira lei, ela fala sobre as relações entre calor e trabalho e a variação das propriedades, né, de energia, por exemplo, interna, por exemplo, né? Só que a primeira lei, ela não diz se um processo pode ocorrer ou não, ou qual é o sentido que esse processo pode ocorrer. Resumindo, a primeira lei, ela não vai falar se um processo é reversível ou não, ou se um processo é possível ou impossível. Quem vai determinar isso é a segunda lei. Bom, aqui a gente pode verificar três situações distintas, né, para a gente poder entender a reversibilidade. Ou seja, para a gente poder compreender melhor a segunda lei da termodinâmica. Então, o que acontece é que a experiência, né, diária mostra que há um sentido, né, para que um processo ocorra espontaneamente. E isso pode ser ilustrado de acordo com esses três sistemas que nós estamos apresentando aqui. O primeiro sistema, o sistema A, ele mostra um corpo que tem uma temperatura maior do que a do meio. Esse corpo vai perder calor, né? Então, num regime transiente, onde essa temperatura vai variar da temperatura inicial do corpo até a temperatura final, que é a temperatura do meio, esse processo vai ocorrer num sentido. Por quê? Depois que esse corpo ele entra em equilíbrio, a temperatura dele entra em equilíbrio com a temperatura do meio, eu não consigo fazer com que esse corpo volte a receber calor do meio para ele, ok? Que esse calor que saiu, ele entre de acordo com o processo espontâneo. Na segunda situação, a gente tem, né, um corpo, né, um cilindro que tem uma pressão interna maior do que a pressão externa, do que a pressão atmosférica. Uma válvula, então, é aberta, e aí esse ar que estava aqui, ele sai. Conforme esse ar sai, né, essa pressão vai variar da pressão interna inicial até a pressão atmosférica, que é a pressão externa. A partir do momento em que o ar ele atinge essa pressão P0, que é a pressão externa, eu não consigo fazer com que a pressão volte para o nosso volume de controle por um processo espontâneo, ou seja, sem entrar com trabalho, por exemplo. E a terceira situação, né, o terceiro sistema, a gente verifica uma massa que está suspensa por um cabo numa determinada altura Z1, e esse corpo vai cair, né, liberando então a energia potencial gravitacional, transformando em energia cinética. Então, conforme a gente pode verificar, quando ele atinge o repouso, né, ou seja, quando ele passa a ter uma energia cinética zero e uma energia potencial gravitacional zero, eu não consigo fazer com que esse corpo volte à posição inicial sem que eu entre com o trabalho. Então, a segunda lei, né, ela vai falar exatamente sobre o caminho que um processo pode ter. Ou seja, o caminho inverso de alguns processos não ocorre de maneira espontânea. Bom, para que a gente consiga compreender melhor, então, quando existe um desequilíbrio entre dois sistemas, há oportunidade para o desenvolvimento de trabalho que seria perdido se fosse permitido ao sistema chegar ao equilíbrio de uma maneira descontrolada, ok? Isso fala sobre reversibilidade. A segunda lei da termodinâmica indica qual o valor máximo teórico para um trabalho que poderia ser obtido e quais os fatores que impediriam a realização do valor máximo. Bom, alguns aspectos, né, da segunda lei, eles devem ser observados, tá? Então, as discussões que a gente havia feito anteriormente, né, a respeito de reversibilidade, qual o sentido que um processo pode ocorrer, né, com sentido espontâneo, elas podem ser resumidas, tá? Observando que a segunda lei, ela pode, ela pode, ela pode fornecer os seguintes meios, né? Então, a primeira coisa é prever o sentido dos processos. A segunda, estabelecer condições para o equilíbrio. A terceira,
determinar o melhor desempenho teórico dos ciclos, motores e outros dispositivos. A gente vai ver mais adiante, porque cada ciclo ele vai ter um valor máximo, né, um valor otimizado, vamos dizer assim. Avaliar quantitativamente, ou seja, a partir de números, os fatores que impedem o alcance do melhor nível do desempenho teórico, porque nós vamos poder comparar, né, o desempenho do nosso processo com o desempenho máximo que ele poderia alcançar. Então, por isso que ele fala que a gente consegue avaliar quantitativamente, eu consigo quantificar qual seria o melhor desempenho e o desempenho real do nosso processo. E ainda, né, continuando em relação a essas utilizações da segunda lei, ela definia uma escala de temperatura independente das propriedades de qualquer substâncias termométricas. Então, a gente vai falar sobre escalas absolutas, né, temperaturas absolutas. E, por último, desenvolver meios para avaliar propriedades tais como energia interna, entalpia, em termos de propriedades que são mais fáceis de serem obtidas experimentalmente. Bom, para que a gente consiga compreender, né, a segunda lei, existem alguns enunciados, né, e a gente vai tratar desses enunciados aqui. O primeiro enunciado é o enunciado de Clausius, né? Nós vamos tratar de 3 enunciados. Então, o primeiro deles é Clausius. Clausius diz o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar de tal modo, de tal maneira, que o único resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. O que significa isso? Eu não vou conseguir tirar calor de um corpo frio e jogar esse calor para um corpo que está mais quente sem que haja trabalho entrando, ok? Ou seja, a gente tem aqui um processo espontâneo que ocorre de troca de calor de um corpo quente para um corpo frio, porém, eu não consigo tirar calor do corpo frio e colocar calor para um corpo quente de forma espontânea. Nós conseguimos fazer isso a partir de um sistema de refrigeração, num ciclo de refrigeração, né? Ou de uma bomba de calor. Porém, para retirar calor do corpo que está frio e colocar calor para o corpo que está quente, a gente precisa entrar com trabalho, ok? Bom, o segundo enunciado é o enunciado de Kelvin Planck. Ele diz o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e oferecer uma quantidade líquida de trabalho para a sua vizinhança enquanto recebe energia por transferência de calor de um único reservatório térmico. Bom, vamos lá. O que ele está querendo dizer com isso? Que não tem como a gente construir um motor térmico pegando todo o calor que nós vamos receber de uma fonte quente e transformar esse calor para uma potência ou trabalho para fora do nosso sistema. Por quê? A gente acaba tendo que rejeitar uma parte desse calor. Então, vão ocorrer 2 processos de troca de calor. O primeiro processo de calor que entra no nosso sistema e o segundo processo de calor que sai do nosso sistema. Ok? Então, ele diz que não tem como operar, né, no ciclo enquanto recebe calor de um único reservatório. Ou seja, ele vai trocar calor com um reservatório e com outro reservatório, com 2 reservatórios. Ele recebe calor de um reservatório quente e vai rejeitar calor de um reservatório mais frio. Ou seja, um reservatório térmico é um tipo especial de sistema que sempre permanece a temperatura constante, mesmo que seja admitida ou removida energia através da transferência de calor. Então, a gente imagina que esse reservatório vai ser uma caldeira, ou esse reservatório vai ser um condensador que vai rejeitar calor para a atmosfera, ok? Então, nessa situação aqui, a gente não consegue fazer com que todo o trabalho reverta-se apenas em uma troca de calor para um sistema. Bom, o terceiro e último enunciado é o enunciado de entropia. Bem, assim como nós fizemos, né, um balanço de massa e um balanço de energia, nós vamos fazer também aqui, né, um balanço de entropia. Porém, antes de falar sobre esse balanço, vamos ao enunciado. Ele diz o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar de uma forma que a entropia seja destruída. Ou seja, é impossível que a gente consiga gerar energia do nada. Ou seja,
a energia, né, criar energia. Isso é impossível de ocorrer. A gente consegue transformar a energia, né, e consegue fazer com que a energia seja perdida, né, no nosso sistema. Porém, criar energia não é possível. O que diz o balanço de entropia? Ele fala, assim, né, como dizia o balanço de massa e o balanço de energia, ele diz o seguinte, que a variação da quantidade de entropia contida num sistema durante um certo intervalo de tempo, ou seja, a variação da minha entropia dentro do nosso sistema, vai ser igual à quantidade líquida de entropia transferida para dentro do sistema, né, através de fronteira desse sistema durante um intervalo de tempo. E também a quantidade de entropia produzida no interior do sistema durante um intervalo de tempo. Essa propriedade de entropia, a gente vai estudar melhor ela na próxima aula. Na aula número 6, vai ser dedicada exclusivamente à entropia. Bom, vamos falar agora sobre reversibilidade e irreversibilidade também. Então, um dos usos mais importantes, né, da segunda lei da termodinâmica na engenharia é determinar o melhor desempenho teórico do sistema. A gente vai ver mais adiante aqui que tem como a gente calcular o desempenho do sistema, né, tem como a gente calcular a eficiência do nosso sistema e comparar com a eficiência máxima que ele teria, ok? Então, nessa sessão, né, esses processos eles são realizados e vão ser apresentados a seguir e vai ser comparados, né, todos esses processos. Então, nós vamos conversar agora sobre processos irreversíveis, processos reversíveis. Então, a gente vai definir um processo sendo irreversível quando o sistema e todas as partes que compõem sua vizinhança não puderem ser restabelecidos exatamente aos seus respectivos estados iniciais após o processo ter ocorrido. Ou seja, imagina a seguinte situação, a gente vai pegar um motor de combustão interna, né? Vai colocar ali um combustível, esse combustível ele vai entrar no processo de combustão, né? Transformando essa energia química numa energia térmica, numa energia cinética, né? Numa energia mecânica, vamos colocar assim. Só que eu não consigo fazer depois com que essa energia cinética seja convertida, energia mecânica, seja convertida à energia química, porque meu processo ele é 100% irreversível. Existem alguns processos que eles são irreversíveis, mas ele apresenta um grau de irreversibilidade menor, né? Por exemplo, nós temos a situação em que eu solto um corpo de uma determinada altura e esse corpo ele vai, em momentos antes de atingir o solo, ele vai ter uma determinada velocidade. Se a gente calcular a velocidade do corpo, ela não será compatível a quantidade de energia cinética com a quantidade de energia potencial gravitacional que ele tinha antes. Por quê? Uma parte dessa energia foi perdida, né, em função da resistência do ar, por exemplo. E a energia ela pode ser perdida, vamos colocar assim, por ruído, vibração, calor, causando, né, esses processos irreversíveis. No caso do processo reversível, ele ocorre quando o sistema, né, quanto a sua vizinhança puderem retornar aos seus estados iniciais. É bastante raro esse tipo de situação, né? A gente conseguir fazer com que o processo seja 100% reversível, ou seja, quando ele pode voltar à situação inicial que ele tinha. Então, a segunda lei pode ser usada para determinar se um dado processo é reversível ou irreversível. Vamos conversar aqui sobre também essas definições de reversibilidades internas e externas, porque a gente vai precisar mais adiante. As internas são aquelas que ocorrem dentro do sistema e as externas são aquelas que ocorrem na vizinhança, né, e frequentemente na vizinhança imediata, ou seja, bem próximo ao entorno do nosso sistema. Bom, vamos conversar então sobre os primeiros processos, os processos reversíveis, que são os processos ideais, ok? Então, a gente vai dizer que um processo, né, de uma vizinhança é reversível se o sistema e todas as partes que compõem sua vizinhança podem ser exatamente restituídos aos seus respectivos estados iniciais após o processo ser ocorrido. Ou seja, a gente consegue voltar na condição inicial que a gente tinha. Embora todos os processos reais sejam irreversíveis, certos processos são aproximadamente irreversíveis.
como, por exemplo, aqueles processos, né, quase estáticos que a gente havia conversado nas aulas anteriores. Bom, então, em relação aos processos internamente reversíveis, né, a gente vai dizer que são aqueles que não há irreversibilidade dentro do sistema, mas podem estar localizados na vizinhança. Então, se a gente for fazer uma avaliação na forma analítica, né, do enunciado de Kelvin Planck, o que ele vai dizer? Que o trabalho da gente ele pode ser menor ou igual a zero. Ele vai ser menor do que zero quando houver a presença de reversibilidades internas, ou seja, quando a gente tiver um reservatório único, e igual a zero quando tiver ausência de irreversibilidades internas. Bom, vamos fazer agora uma aplicação. Vamos entender como a segunda lei se aplica em ciclos termodinâmicos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro ciclo, que é um motor térmico. Então, vamos falar agora sobre o limite da eficiência termodinâmica para ciclos de potência. Bom, como que nós vamos calcular a eficiência do nosso ciclo? A gente tem reservatório quente, um reservatório frio, ok? Esse calor sai do reservatório quente, ele é transformado em trabalho para fora do nosso sistema e uma parte do calor vai ser rejeitada. A eficiência é calculada sempre com o que eu quero. Nesse caso, quando a gente constrói um ciclo termodinâmico, a gente quer potência, que é realizada pelo nosso ciclo, e nós pagamos pelo calor que é adicionado à caldeira, por exemplo, né? O calor entra aqui na caldeira, esse calor sai da caldeira e entra no nosso sistema. Então, o calor que vai ser transferido da caldeira para o nosso sistema é o que vai ser pago. A eficiência, então, pode ser calculada dessa forma. Lembrando que o trabalho vai ser igual ao calor do reservatório quente menos o calor do reservatório mais frio. Então, se a gente for substituir, a gente chega nesse modelo matemático aqui. Essa é a eficiência real do nosso sistema. Bom, então, a primeira situação, a eficiência térmica de um ciclo de potência irreversível é sempre menor do que a eficiência térmica de um ciclo de potência reversível. Por quê? Porque um ciclo reversível é um ciclo otimizado, né? Ele vai falar sobre a máxima eficiência que nosso processo pode ter. E ele vai operar entre dois reservatórios térmicos, o reservatório de maior temperatura e o reservatório de menor temperatura, ok? Todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos possuem a mesma eficiência. Bom, nesse caso aqui, como que a gente tem um processo que vai ocorrer do reservatório de maior temperatura para o reservatório de menor temperatura, rejeitando o calor, ok? Nessa situação aqui, então, utilizando essa figura, o que a gente pode observar? Né, que esse reservatório a maior temperatura, ele vai transferir calor para dois reservatórios, para dois sistemas, um sistema reversível e um sistema irreversível. Esse sistema reversível e irreversível, eles vão transferir calor também para um reservatório frio. Então, o meu processo irreversível, ele vai produzir um trabalho irreversível. O meu processo reversível vai produzir um trabalho reversível. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Como esse processo aqui é reversível, o que a gente consegue fazer? Com que o calor saia de onde está quente, vai para onde está frio, gere o trabalho. E se eu consigo fazer um processo reversível, eu consigo fazer com que, entrando com o trabalho, eu retire calor do meu reservatório frio e coloque o calor no reservatório quente. Mais ou menos o que acontece num sistema de refrigeração numa bomba de calor. Okay? Então, ele poderia funcionar tanto como um ciclo de potência, né, transferindo o calor do reservatório quente para o reservatório frio, produzindo trabalho, ou como sistema de refrigeração, né, quando o trabalho entra e a gente retira calor de onde está frio e recebe calor, né, transfere calor para onde está quente. Tanto o sistema reversível quanto o sistema irreversível, eles vão operar, né, num reservatório à mesma temperatura. Porém, quando nós usamos, né, quando nós avaliamos um sistema irreversível, ele vai estar tirando o calor desse reservatório que está a essa determinada temperatura, a quantidade de calor que vai ser retirada tanto no processo irreversível quanto no processo reversível é o mesmo. Porém, num processo irreversível, eu vou levar trabalho para fora do nosso sistema e eu vou rejeitar uma quantidade de calor.
Essa quantidade de calor que a gente vai rejeitar aqui no processo reversível vai ser o calor que foi recebido lá no reservatório quente, menos o trabalho irreversível. A mesma coisa vai ocorrer aqui no nosso processo reversível. Vamos tirar calor do reservatório quente, rejeitar calor para o reservatório frio. Porém, como o nosso trabalho é reversível, ele é diferente, o calor que vai ser rejeitado para o reservatório frio, ele também vai ser diferente. Ele vai ser igual ao calor que foi absorvido no reservatório quente, menos o trabalho reversível que foi levado para fora do nosso sistema, ok? Se o nosso processo for reversível, eu consigo tirar trabalho do sistema e consigo colocar trabalho no sistema, né? Esse trabalho que saiu do sistema, trabalho R, vai ter que ser igual a esse trabalho que vai sair, que vai entrar no nosso sistema também, ok? Bom, o que vai acontecer, né, em relação à comparação desses dois sistemas? Se a gente fizer um volume de controle, né, na verdade a gente está usando aqui um sistema fechado, porque não vai ter fluido entrando nem saindo. Se a gente for usar esse sistema todo aqui, que está pontilhado, a gente vai ter calor entrando a alta temperatura, calor saindo a baixa temperatura, Q' aqui, ó, C. Vai ter calor, aí se for usando esses dois processos, tá bom? Esse processo irreversível entrando o trabalho e o processo irreversível saindo do trabalho, ok? Esse daqui funcionando, então, como um ciclo de potência e esse daqui como um sistema de refrigeração. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter QH entrando, QLC saindo, QC entrando, QH saindo. Nós teremos também trabalho reversível entrando e trabalho irreversível saindo. Bom, esse QH que entrou, ele vai ser exatamente o QH que está saindo. Então, eles acabam se anulando. E o que a gente vai ter aqui é que o trabalho, né, o ciclo, vamos colocar assim, se a gente pensar só no trabalho, porque esse trabalho aqui está saindo, ele é positivo do sistema. Esse trabalho estaria entrando, ele é negativo. E o que vai acontecer? Esse trabalho aqui, como é um processo reversível, ele é maior do que esse trabalho que está saindo. Como esse aqui é menor, porque ele é positivo, e esse aqui é maior, que é negativo, se a gente for pensar na variação, no trabalho total, né, do nosso sistema, ele vai ser negativo. Por quê? Vai ser menos WR mais WI. E isso aqui é negativo, ok? Ou seja, a gente vai ter uma quantidade de calor QLC maior do que QC rejeitado, ok? QL, Q', ele é maior do que QC. Bom, para que a gente estava conversando sobre isso? Para poder entender como a gente vai fazer para calcular a eficiência, e mais tarde a gente vai falar sobre ciclo de Carnot, né? Então, qual a diferença para processos reais e processos ideais. Então, no caso de uma bomba de calor ou de um sistema de refrigeração, esse calor que sai do reservatório frio, né, que pode ser, no caso de um sistema de refrigeração, congelador, ou a câmara de passageiros dentro do carro, ou um recinto que você está querendo climatizar, ele não pode ser igual a esse QH aqui, ok? Porque senão ele vai violar o enunciado de Clausius. Significa que eu não consigo tirar calor de onde está frio, colocar calor para onde está quente sem entrar com o trabalho, ou seja, sem ligar o compressor na tomada, ok? Então, QC não pode ser igual a QH porque violaria o enunciado de Clausius da segunda lei, né? Ou seja, dizendo que o trabalho seria igual a zero. Então, os coeficientes de desempenho, ou seja, a forma que nós vamos calcular a eficiência, devem ter um valor finito, ou seja, não pode, ele tem um limite. Então, o coeficiente de desempenho para o caso, né, de um ciclo de refrigeração vai ser calculado a partir da letra beta, que a gente vai definir, que é a eficiência, ok? Que vai ser igual ao que eu quero, nesse caso aqui, quero refrigerar, QC, sobre o que eu gasto, sobre o que eu pago, ou seja, o trabalho que vai entrar no nosso sistema. Substituindo o trabalho pela variação, né, do calor que vai ocorrer do calor da fonte quente, que vai ser rejeitado, o calor da fonte fria, a gente chega nesse modelo matemático aqui. No caso de uma bomba de calor, a gente está interessado no calor que vai para o reservatório quente. E a letra que nós vamos usar é gama para medir esse desempenho.
ok? Aqui, nesse caso, a gente pode usar também COP, que é coeficiente de desempenho. Aqui a gente também substituiu, então nós vamos ter esses dois modelos matemáticos aqui. QC dividido por QH menos QC para o desempenho de um ciclo de refrigeração. No caso do desempenho de uma bomba de calor, QH dividido pela diferença entre o calor do reservatório quente menos o calor do reservatório frio. Então, fazendo análise novamente, como a gente havia conversado anteriormente, né? Ou seja, vamos imaginar dois ciclos ocorrendo de forma simultânea, né? Um ciclo que está entrando, né, no nosso sistema, um trabalho que está entrando no nosso sistema. Então, a gente vai imaginar a mesma situação, né, que nós vimos no ciclo de potência. A gente vai ter aqui um trabalho irreversível entrando, né, no nosso compressor, para quê? Para tirar calor do reservatório frio e colocar calor no reservatório quente. No caso de um processo reversível, vamos imaginar a mesma situação anterior, tá? Vai ter um trabalho reversível entrando, então a gente vai estar retirando calor do reservatório frio e colocando no reservatório quente. O que acontece é que o calor retirado tanto do reservatório frio, tanto para um processo reversível quanto o processo reversível, vai ser o mesmo QC. Porém, o calor rejeitado para o reservatório, no caso de um processo reversível, ele vai ser menor do que nesse caso aqui. Por quê? Porque eu consigo entrar com uma quantidade de trabalho menor quando é um processo reversível do que para um processo irreversível, ok? Então, se a gente for somar essa parcela mais essa parcela, vai ter que dar igual a isso daqui. Somando essa parcela com essa parcela, vai ter que dar esse valor aqui, ok? Nesse caso, como esses dois valores são iguais e o trabalho de um sistema reversível, ele é menor do que um trabalho de um sistema irreversível, esse calor nesse processo reversível aqui vai ser maior do que esse calor no processo reversível. Então, nessa situação, ó, o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração irreversível é sempre menor do que o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração reversível, quando cada um opera entre os mesmos dois reservatórios, ou seja, esse reservatório e esse reservatório. Todos os ciclos de refrigeração reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos possuem o mesmo coeficiente de desempenho. Todos os ciclos reversíveis. É claro que a gente também pode fazer a mesma situação do anterior, né? Considerando o processo, se for irreversível, ele rejeita calor do reservatório quente para o reservatório frio, né? E gerando potência. Por isso que a gente pode falar que esse processo seria irreversível. Assim como no ciclo anterior, né, a gente poderia transformar o processo reversível de um processo de compressão num outro processo que é de um ciclo de potência. Bom, nós falamos, né, da máxima eficiência de um ciclo e que no motor térmico, por exemplo, a gente não teria como ter uma máxima eficiência 100%. É impossível isso acontecer porque a gente não consegue transferir todo o calor do reservatório quente para gerar trabalho sem rejeitar calor para um reservatório mais frio, ok? Então vem a pergunta: como que eu vou conseguir comparar o meu ciclo real com o ciclo ideal, com o ciclo de máxima potência para aquele sistema, para aqueles componentes, para aquele processo? Então, no caso de um ciclo de potência, né, para um sistema que ocorre num ciclo de potência reversível, enquanto opera entre dois reservatórios térmicos, a temperatura é TH para o reservatório quente e TC para o reservatório frio, nós vamos dizer que o máximo rendimento ou a máxima eficiência ela é calculada dessa forma aqui. Depois, quando a gente estiver estudando a entropia, a gente vai compreender melhor essa relação, ok? Por enquanto, o que vocês precisam entender é que a eficiência máxima de um ciclo de potência, ou seja, de um motor térmico, ela pode ser calculada como sendo 1 menos a razão entre as temperaturas, lembrando que essas temperaturas têm que estar em Kelvin, ok? Essa eficiência é chamada também de eficiência de Carnot. Então, no caso de uma bomba de calor, a máxima eficiência também vai ser calculada dessa forma. Uma bomba de calor é um sistema de refrigeração, né? Então, no sistema de refrigeração, a gente vai chamar beta máximo e a gente vai relacionar com as temperaturas.
tanto do reservatório quente, quanto a temperatura do reservatório frio. No caso de uma bomba de calor, é a mesma coisa. Vamos usar a temperatura do reservatório quente e a temperatura do reservatório frio. Lembrando que todas essas temperaturas, tanto do sistema de refrigeração quanto de uma bomba de calor ou a eficiência de um motor térmico, todas essas temperaturas têm que ser temperaturas absolutas. No caso do sistema internacional, a gente vai usar Kelvin. Se for no sistema inglês, a gente pode usar Rankine. Bom, vamos entender como funciona um processo, né, reversível, um processo, né, de ciclo de potência de Carnot para máxima eficiência. Então, nós vamos dividir esse processo em 4 etapas. Né? Processo de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. O processo de compressão de 1 para 2, ele vai ser de compressão adiabática do gás. Ou seja, a gente vai comprimir esse gás, porém ele não vai rejeitar calor, não vai haver troca de calor, ok? Então, nós comprimimos o gás, isso aqui tudo está isolado, esse gás teve um aumento de temperatura, teve um aumento de pressão, porém não vai haver troca de calor com a vizinhança, ok? O segundo processo é um processo de expansão isotérmica enquanto recebe energia, né, do reservatório quente, ok? Por transferência de calor. Ou seja, a gente vai aquecer esse fluido, esse gás, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai expandir de forma isotérmica, ou seja, sem variar a temperatura. Então, a gente vai colocar calor, o pistão vai se deslocar expandindo, porém, sem haver variação de temperatura. O terceiro processo vai ser um processo de expansão adiabática do gás. Ou seja, o pistão vai deslocar para cima, porém sem haver troca de calor com a vizinhança, ok? O quarto e último processo, né, vai ser o processo de compressão isotérmica, ou seja, a gente vai comprimir mantendo a temperatura constante porque ele vai rejeitar calor para dentro, para fora do nosso sistema, né, para dentro do reservatório que está a uma temperatura mais baixa, ok? A gente pode verificar esses processos ocorrendo de acordo com esse diagrama PV, que é pressão versus volume específico aqui. Então, o primeiro processo vai ocorrer de 1 para 2, né? Ou seja, a gente vai ter um aumento da pressão, né? Mas sem trocar calor. Depois, o processo de 2 para 3, onde a gente vai ter uma diminuição da pressão, ok? Porém, mantendo a temperatura constante. Depois, o processo de 3 para 4, onde vai ocorrer uma queda da pressão, porém sem troca de calor, do ponto 3 até o ponto 4. E depois a gente volta para o ponto 1, quando ocorre um processo de compressão sem variar a temperatura do nosso fluido. Bom, no caso de um ciclo de compressão, no ciclo de compressão a vapor, né, de um ciclo de potência, de um motor térmico, pensando no ciclo de Rankine, como que ele iria ocorrer? O primeiro processo ocorre quando o fluido entra na turbina, sai da turbina, gerando trabalho para fora do nosso sistema. Nosso sistema está representado aqui no pontilhado, ok? Então, do ponto 1 para o ponto 2, a gente vai ter uma queda de pressão. Ó, uma queda de pressão, variando também o volume, ok? Chegamos no ponto 2. Do ponto 2 para o ponto 3, vai haver uma troca de calor com o reservatório frio, mantendo a temperatura, tem que ser isotérmico, tá? Então, ele sai da turbina como sendo líquido mais vapor, e ele troca calor, mantendo a pressão constante, a temperatura também constante, porque a gente vai envolver mudança de fase aqui. No ponto 3, ele sai do nosso condensador e vai para a bomba, porque ele recebe trabalho, né? Porque a bomba ela é ligada na tomada, então ela tem uma potência aqui sendo adicionada a esse processo de compressão. Então, vai ter um aumento da pressão do ponto 2 até do ponto 3 até o ponto 4. Então, a gente verifica aqui, ó, aumento da pressão do ponto 3 até o ponto 4. No ponto 4, ele sai 100% líquido saturado, como a gente pode ver aqui na nossa curva de saturação, no nosso diagrama PV. Aí ele vai entrar num trocador de calor, no caso aqui a caldeira, onde ele vai receber calor mudando de fase.
Então, ele entrou como líquido saturado e vai sair como vapor saturado no ponto 1. A gente pode verificar isso aqui no diagrama. Ó. Sai no ponto 4 como líquido saturado e chega no ponto 1 como vapor saturado. A gente pode verificar que tanto o reservatório quente ele vai estar a temperatura TC, quanto o reservatório frio vai estar a temperatura, TC, reservatório frio, e TH, o reservatório quente, ok? Então, essa aqui é a curva de temperatura, ó, do reservatório quente, e essa aqui é a curva de temperatura do reservatório frio. Então, no caso da bomba de calor, o que a gente pode verificar? O processo 1, de 1 para 2, que ocorre na turbina, existe uma expansão isotérmica enquanto recebe a energia, né, do reservatório frio, enquanto, né, por transferência de calor, ok? Desculpa, isso aqui é um sistema de refrigeração ou uma bomba de calor, né? Aqui era um ciclo de potência que era um motor térmico, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma análise do ciclo de Carnot, ou seja, um ciclo otimizado para um sistema de refrigeração ou uma bomba de calor. Então, o processo vai ocorrer, o primeiro processo, ó, de 1 para 2, ou seja, vai ser um processo de expansão isotérmica, tá? Enquanto ele recebe, né, energia ou seja, calor, né, do reservatório frio, que no caso é o nosso condensador, o nosso congelador. Depois ele vai passar no processo de compressão, ou seja, o compressor vai aumentar a pressão e diminuir o volume do ponto 2 até o ponto 3, né? E esse processo de compressão é adiabática, ou seja, não vai envolver troca de calor. Do ponto 3 até o ponto 4 vai ocorrer, né, uma compressão isotérmica, TH, né, enquanto descarrega a energia para o reservatório quente. E depois vai haver um processo de expansão do ponto 4 até o ponto 1, porém sem troca de calor. Vamos falar um pouquinho então sobre a desigualdade de Clausius. Mais tarde a gente vai, né, quando a gente for estudar entropia, a gente vai entender essas relações matemáticas, ok? Esses modelos matemáticos aqui. Então, por enquanto, a gente vai só entender como funciona a desigualdade de Clausius para fazer a aplicação nos nossos processos. Bem, até agora a gente tem apresentado a segunda lei para ciclos, né? Ciclos que nós já viemos trabalhando, como o ciclo de compressão, né, do motor térmico, ou os ciclos de refrigeração e bomba de calor, que é um ciclo de aquecimento. Porém, agora a gente vai falar sobre a desigualdade de Clausius, que ela não se aplica necessariamente a um desses três ciclos, né? Ela pode ser aplicada a qualquer ciclo, né? Então, a um corpo também. A gente pode fazer uma análise em relação à energia que está sendo transferida, né? Com transferência de calor, né? Para esses ciclos que vai rejeitar energia, né, por meio de transferência de calor. Então, a desigualdade de Clausius, ela fornece base para o desenvolvimento relativo à entropia, que a gente vai ver no próximo capítulo, ok? Na próxima aula. E a geração de entropia e o balanço de entropia, né, que a gente já viu na sessão anterior. Bom, a desigualdade de Clausius, ela estabelece, né, que para qualquer ciclo termodinâmico, a gente vai ter essa relação. Isso aqui é uma integral cíclica, tá, da variação, da variação, né, da quantidade de calor que foi recebida dentro do nosso sistema, tá, dividida pela temperatura, lembrando que essa temperatura ela tem que estar no sistema, algum sistema absoluto, né, Kelvin ou Rankine, e que essa relação ela sempre vai ser menor ou igual a zero. Ok? Bom, nós vamos, só lembrando aqui que esse símbolozinho, né, esse sigma minúsculo aqui, ele significa derivada inexata. Por quê? De novo, calor é um processo, calor não é uma propriedade. A propriedade a gente pode definir essa variação como sendo a diferença se for uma derivada exata, a diferença de temperatura. Então, o dt vai ser, a integral de dt seria a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso de calor, não. Por quê? Lembrando, de novo, calor é um processo. Então, não cabe falar calor final nem calor inicial. Isso é um erro. E a gente vai usar calor do instante 1 para o instante 2. Ou calor trocado do ponto 1 até o ponto 2.
por exemplo, de uma tubulação, né, de um trocador de calor, do início até o final de um trocador de calor, ok? Então, a gente vai chamar dQ como sendo a quantidade de calor transferido em uma parcela na fronteira do sistema durante uma parte do ciclo. Lembrando que T é a temperatura absoluta dessa parcela da fronteira, tá? Que pode ser medida em Kelvin ou Rankine, e B é só para lembrar, né, que é integrando e avaliado na fronteira do sistema que executa aquele ciclo, ok? Então, a desigualdade de Clausius, né, ela pode ser expressa da forma equivalente à mostrada nesse modelo matemático aqui, ok? Então, a gente vai usar essa mesma expressão aqui e vai dizer que é igual a esse sigma do ciclo aqui, tá bom? Bom, vamos definir então quem vai ser, né, o valor desse sigma do ciclo. Lembrando que essa desigualdade ela tem que ser menor ou igual a zero. Então, nós vamos associar da seguinte forma. A gente vai dizer que esse sigma do ciclo, ele pode ser definido como sendo a intensidade da desigualdade, tá? Lembrando, então, que esse valor ele pode ser negativo quando houver, né, irreversibilidades internas. Ele pode ser zero, né, quando você não tiver essas irreversibilidades. Isso pode ser definido aqui. Então, por exemplo, se o nosso processo for reversível, a gente vai dizer que o sigma do ciclo vai ser igual a zero. Quando o nosso processo for irreversível, ou seja, quando houver perdas, a gente vai dizer que sigma é positivo. Sigma, sendo negativo, significa que um processo é impossível de ocorrer. Por quê? Se sigma for negativo, ele vai estar violando a desigualdade, porque menos com menos vai dar mais, e a gente teria aqui um valor positivo que vai violar a nossa desigualdade de Clausius. Ok? Então, o valor de sigma é uma medida dos efeitos da irreversibilidade presente no sistema que executa o ciclo. Se a gente tiver igual a zero, significa que ele é reversível, não houve perdas. Se for maior que zero, houve perdas. E se for menor do que zero, é impossível, porque senão a gente considera que nosso processo está criando energia, que é uma coisa que viola as leis, ok? Bom, vou dar por encerrada a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham podem ser sanadas durante a nossa aula remota, né, que ocorre toda segunda-feira, ou vocês podem mandar perguntas pelo fórum ou pelas mensagens, né, dentro lá do AVA, ok? Bons estudos e boa semana para vocês.